pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Pessoal, hoje eu estarei fazendo o segundo vídeo sobre o homem da mão mirrada, porque o primeiro vídeo foi um sucesso. Isto porque eu deixei detalhes importantíssimos que a maioria das pessoas nunca ouviram falar. Por exemplo, no primeiro vídeo eu falei sobre as sinagogas e também eu falei que cada sinagoga era uma denominação. Exatamente, pessoal. Assim como existem as Assembleias de Deus de Missões, de Madureira, a Assembleia de Deus de Campinas, a Assembleia de Deus de Fama. Assim também, no tempo de Jesus, já existiam várias congregações, ou seja, várias sinagogas, e cada sinagoga tinha um líder. E estes líderes seguiam um tipo de religião. Exatamente, pessoal. É bom entendermos que a religião originária do povo de Israel é o judaísmo. Exatamente. Mas como o povo de Israel se comunicou com várias nações, eles criaram, na verdade, vários tipos de leis. Inclusive, eu falei no primeiro vídeo que naquele tempo existiam aproximadamente 613 leis. Então assim, pessoal, antigamente, no tempo de Jesus, existiam várias sinagogas, várias congregações, e cada congregação tinha um pastor, e cada pastor tinha um tipo de religião, ou seja, eles fundavam a sua denominação. E já foi constatado que naquele tempo existiam 70 tipos de denominações, e algumas delas eram, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, os esquibras. E veio Jesus e também estabeleceu o cristianismo. Observe que naquele tempo realmente existiam muitas congregações, muitas denominações, assim como hoje, né? Existem várias denominações. Esses detalhes eu falei no outro vídeo. Eu falei também no outro vídeo sobre os sábados. Também eu deixei detalhes no outro vídeo falando detalhes sobre a pregação de Jesus na sinagoga. Então, pessoal, assista o outro vídeo, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo tem o link. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, acesse o link e assista o primeiro vídeo sobre o homem da mão mirrada. Tá bom, pessoal? Vamos então, pessoal, falar mais um pouquinho sobre o homem da mão mirrada. Lembrando que alguns desses detalhes, provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, se você realmente quer crescer no conhecimento e se destacar na área da palavra, do sermão, na área da palestra, assista esse vídeo até o final. No outro vídeo também, eu falei sobre este livro. Pessoal, a revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Eu já falei e repito, este livro é um dos melhores livros já publicados no Brasil. Isto porque, neste livro, você vai encontrar detalhes provenientes das línguas mais antigas do mundo. E são detalhes que você não vai aprender nas redes sociais. Também, em algumas faculdades brasileiras, você não vai encontrar os detalhes que estão aqui neste livro. São 700 páginas de puro conhecimento originário da questão hebraica, aramaica, grega, latim, também da questão idiomática e linguística. E estes detalhes importantes estão relacionados ao livro de Gênesis, também do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, você vai aprender detalhes importantíssimos da Bíblia Sagrada.
Se você não adquiriu este livro, adquira agora mesmo, tá bom? Aqui do meu lado esquerdo tem o número do meu telefone, onde você pode ligar e conversar diretamente comigo ou mandar uma mensagem de WhatsApp, tá bom? Se você preferir, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você poderá saber mais detalhes sobre esta obra, uma das melhores já publicada no Brasil. Pessoal, vamos falar agora sobre o homem da mão mirrada. Esse texto, ou essa história do homem da mão mirrada, está registrada nos 3 evangelhos prioritários: Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos são chamados de sinóticos, tá bom? O livro de João é um biográfico, portanto, essa história do homem da mão mirrada não tem os seus detalhes formalizados no livro de João. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 6 a seguir, fala sobre este homem da mão mirrada. O importante que eu quero ressaltar aqui é que essa história no livro de Lucas está registrada no capítulo 6, no versículo 6, e contém somente 6 versículos falando sobre este homem da mão mirrada. Agora, Lucas diz que a mão mirrada era a mão direita. Mateus não fala sobre a mão direita. Marcos também não fala sobre a mão direita. Lucas, ele fala da mão direita, porque Lucas era médico. E médico, na verdade, ele é um analista, não é verdade? Então, a história diz que Lucas foi um discípulo do apóstolo Paulo. Paulo ganhou Lucas para Cristo. E Lucas, ele foi até a casa do homem da mão mirrada, né? O ex-mão mirrada. E Lucas escreveu a história completa da boca do homem. Olha aí, pessoal, que legal. Lá no outro vídeo eu falo como Lucas se converteu. Tem um detalhe importantíssimo, é uma pérola, tá bom? Lucas foi até Cafarnaum para ouvir a história relatada pelo homem. E Lucas escreveu colocando os detalhes, né, em evidência. E esse texto é importante porque diz que Jesus entrou outra vez na sinagoga. Esta palavra outra vez é um indicatório de que Jesus entrava constantemente nas sinagogas. Ou seja, Jesus verdadeiramente era fiel com seus compromissos. Todos os sábados, Jesus prestava culto. Ele era fiel. Ele era fiel, mesmo sendo mestre, sabedor de todas as coisas. Ele ia até a igreja para ouvir a palavra, para explicar a palavra, para deixar um sermão. Isso aqui, pessoal, é uma lição de moral para todos nós, tá bom? Você que de repente parou de ir à igreja, olha, volte ao primeiro amor. Volte, tá bom? Volte ao primeiro amor. O texto diz o seguinte: entrou Jesus de novo. Ou seja, Jesus era constante na obra, na igreja, prestando culto, adoração. Tem pessoas que querem adorar Deus em casa, quer ser crente em casa, mas na verdade você tem que ser crente em casa e ter uma igreja para congregar, liderança. Tem pessoas que não conseguem ser liderados. Eles querem liderar, mas não conseguem ser aluno. E isto, pessoal, é um problemão, tá bom? A partir de hoje, volte a frequentar a igreja. Volte a buscar o perfil do chamado de Deus para a tua vida. E entrou Jesus de novo no sábado. Olha que legal, pessoal. Porque o sábado era dia de cultos. Não é porque Jesus guardava o sábado igualmente os fariseus ou os saduceus, não é verdade? Que implantaram 29 leis sobre o sábado. No sábado, você não poderia olhar no espelho. Tinha que ir para a igreja, né, daquela forma. Tá entendendo? Porque se você olhasse no espelho e pegasse uma pinça para tirar um fio de cabelo, tá?
Então, tinham naquela época 29 leis sobre o sábado. E Jesus não guardava esses tipos de leis, mas Jesus costumava ir aos sábados, porque era o momento que o povo estava ali e Jesus ia pregar para quem realmente estava ali cultuando a Deus. E, por exemplo, quando você estuda o livro de João, capítulo 5, por exemplo, está escrito assim: por isso que os judeus tentavam matar a Jesus, porque Jesus aquebrantava o sábado. Ou seja, Jesus guardava o sábado? De certa forma, sim, mas Jesus não guardava o sábado da forma que os fariseus guardavam, tá bom? A forma de Jesus guardar o sábado era totalmente diferente, porque Jesus comia no sábado, Jesus andava no sábado, e no sábado só podia andar 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Jesus andava 5, 6, 7 quilômetros. Com Jesus não tinha esse negócio de ficar amarrado no sábado. Jesus é Senhor do sábado. Você tem que dominar o sábado, não o sábado te dominar. Jesus tentou passar esses detalhes aqui. E ali tinha um homem amarrado, com a mão doente. E quando Jesus libertou aquele homem, trazendo uma mensagem sobre o sábado, não é verdade? Tanto Jesus libertou aquele homem, como libertou muitas pessoas que estavam amarradas pelo sábado, pela religião. Isto é uma coisa terrível, tá? Você ser amarrado, aprisionado por uma religião, achando que a tua religião é verdadeira. E na verdade, Jesus não vem arrebatar ou estabelecer o reino milenar por causa da religião. Jesus vem cumprir as profecias por causa dos santos, independente de religião. Então, o importante não é a religião. O importante, pessoal, é a fé baseada na crença na pessoa de Cristo Jesus. Então, pessoal, Jesus não veio buscar religião. E como o povo estava amarrado em religião, dos saduceus, dos fariseus, dos zelotes, dos essênios, dos herodianos, dos esquibras, não é verdade? Dos sacerdotes, sumos sacerdotes, eram tantas religiões e todas elas amarradas nos sábados. Jesus veio acabar com essa ideia, não é verdade? E trouxe uma nova fé baseada em Deus. Esta é a fé verdadeira que salva o homem, tá bom? A história diz, pessoal, que Jesus foi convidado, exatamente, Jesus foi convidado para pregar na congregação lá em Cafarnaum. E lá nessa congregação, nessa sinagoga, estava este homem da mão mirrada. Olha como é importante você entender a história, porque se fizermos uma pergunta aqui, eu acredito que poucos vão saber quanto que Jesus cobrava para trazer uma mensagem. Quanto que Jesus cobrava para ir até uma sinagoga? Será que ele cobrava algum dinheiro? Pessoal, é claro que não. É claro que ele não cobrava. Porém, quando ele curava as pessoas traziam seu patrimônio e entregavam na mão de Jesus. Fazendas, cavalos, carruagens. Isto aconteceu em várias passagens da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Jesus foi à casa de Zaqueu. Jesus salvou Zaqueu. O que Zaqueu falou para Jesus? Senhor, eu vou dividir os meus bens e darei aos pobres. Na verdade, pobre ali é discípulo. Darei a teus discípulos. Tá bom? Segundo a lenda, ele tinha 5 milhões em patrimônio. Agora divida 5 milhões por 2. Ele deu 2 milhões e 500 mil reais aproximadamente aos discípulos de Jesus. Aquele homem por nome Nicodemos. O que que Nicodemos deu a Jesus? Segundo a história, o Monte das Oliveiras pertencia a Nicodemos. E Nicodemos cedeu o Monte das Oliveiras a Cristo, aos seus discípulos. E Jesus abençoava o monte e Nicodemos dava uma porcentagem de tudo para o ministério de Jesus. Isso aqui é muito importante. Jesus, por exemplo, ia à casa de Lázaro, não é verdade? De Maria e de Marta. Eram pessoas fazendeiras
que sustentava Jesus com seus hotéis, não é verdade? Então, pessoal, quanto que Jesus cobrava? Não cobrava nada, mas o que Jesus recebia? Era milhões. Pessoas abençoavam o ministério de Jesus. Tem algumas pessoas por aí que dizem que Jesus era pobre, não é verdade? Quase miserável. Mas porque não estuda a Bíblia corretamente. Onde Jesus fazia milagre, as pessoas traziam seus bens. Tanto é que depois que Jesus ressuscitou, foi para os céus, os discípulos continuaram com esta obra. E pessoas de todas as estações vinham e traziam as suas fazendas e colocavam aos pés dos discípulos. Isso é bíblico, pessoal. Se você, por exemplo, ir a uma igreja e fizer grandes sinais, as pessoas vão te procurar, vão querer te abençoar, vão te dar carro novo, vão te dar viagens, tá bom? Para outros países. É só você começar a fazer a obra de grandes proporções que as pessoas virão para te abençoar. Porque dentro da palavra diz o seguinte: Abraão, eu abençoarei o teu nome e tu será uma bênção. Acabou. Quando você é cheio da unção, você se torna bênção financeiramente. As pessoas vão te procurar, as pessoas vão te achar, as pessoas querem te abençoar. E isto aconteceu no ministério de Jesus. Então, pessoal, quanto que Jesus cobrava para pregar? Nada, mas era muitíssimo abençoado, não é verdade? Um outro detalhe importante é que Jesus estava pregando na sinagoga, mas só pode pregar na sinagoga uma pessoa formada em teologia. Isso significa que Jesus era mestre, formado em teologia daquele tempo. Eu fui pesquisar na história e descobri quem foi o professor de Cristo, tá bom, pessoal? E também, pessoal, pode observar na Bíblia que do ano zero, quando Jesus nasceu, não é verdade? Até aos 12 anos, Jesus não apareceu no cenário. E quando Jesus apareceu no cenário, Jesus, com 12 anos, já sabia pregar para os mestres. Está entendendo? E aí você vai dizer: olha, pastor Matusalém, a sabedoria de Jesus era do céu. Pessoal, Jesus precisou estudar para aprender, porque a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, corporalmente, e também em conhecimento. Se você fizer uma pesquisa, você vai entender que Jesus sumiu de novo, quando ele tinha 12 anos, e veio aparecer com 30 anos de idade. Então Jesus estudou a vida inteira, pessoal. Segundo a história, Jesus fez faculdade no Egito e também na China, para você ter ideia. Tanto é que tem um texto da Bíblia Sagrada que diz que Paulo, você conhece a história de Paulo? Paulo estudava com Gamaliel e Jesus estudava com outro professor, mais ao norte da Galileia, tá bom? E Paulo e Jesus se conheciam de faculdades. Exatamente, pessoal. Quando tinha encontros em Jerusalém, Jesus e Paulo, eram amicíssimos. Só que a escola de Paulo perseguia, a escola de Jesus. É por isso que o texto bíblico em Atos 10 está escrito: Saulo, Saulo, por que tu continua me perseguindo? Na nossa tradução está assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque Saulo sempre perseguia Jesus na escola de faculdade, no trabalho, está entendendo? E Paulo se tornou um doutor do conhecimento, e Jesus também. E Paulo era mais novo que Jesus, 5 anos somente de idade, tá bom? Então Paulo e Jesus se conheciam. De onde? O apóstolo Paulo mesmo fala: eu conheci o Senhor corporalmente. Não é isso que está escrito na Bíblia? O apóstolo Paulo fala que conhecia Jesus. Está entendendo? De onde que ele conhecia? Das escolas de faculdades. Só que Paulo, ou Saulo, sempre perseguia Jesus. Não é verdade? Então, pessoal, esse detalhe que eu estou colocando aqui é para nível de conhecimento. Jesus estava pregando na sinagoga. Sim. Então Jesus era mestre. Não é verdade? Jesus era mestre. Jesus estudou na escola. Olha que detalhe legal, que eu estou passando para vocês aí. Tá bom? Então, pessoal, as perguntas básicas são estas: quanto Jesus cobrava para pregar? Eu já expliquei. Nada. A segunda:
Jesus era mestre? Jesus era estudado? É uma pergunta fácil, eu também já respondi. A terceira pergunta, Jesus pregou na sinagoga? Sim. Por quantas horas ele pregou na sinagoga? Pessoal, por 3 horas. Ele pregou por 3 horas. Isso é muito importante. Qual foi o texto que Jesus pregou naquele dia de sábado? Ele pregou aquele texto que fala sobre o sábado, lá do livro de Levíticos, onde fala que o sábado é um dia importante, lógico, mas que as pessoas podem ser curadas no dia de sábado. É por isso que quando Jesus estava pregando, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, os esquibres se calaram. Está entendendo? Por quê? Porque Jesus trouxe uma mensagem construtiva, baseada no Antigo Testamento, com respaldos bíblicos. E quando Jesus finalizou o sermão, ninguém podia falar mais nada. Sabe por quê? Porque a mensagem foi forte e trabalhou nos corações dos incrédulos naquele momento. Então, pessoal, por quanto tempo Jesus pregou? Por 3 horas. Qual foi a mensagem? A mensagem sobre o sábado, sobre curas. É isso que a Bíblia explica. Você pode acompanhar no capítulo 6 de Lucas, versículo 1, que vai falar que Jesus estava pregando sobre o sábado. Tá bom? Isso é muito importante. E aí, pessoal, vai surgir outras perguntas. Por exemplo, quais das mãos eram enfermas? Aí Lucas fala que era a direita. Muito bem. Aí surge outra pergunta. Qual era a enfermidade? Pessoal, a Bíblia diz que a mão dele era mirrada. Mas se era mirrada é porque aconteceu algum tipo de doença. O que aconteceu com ele para a mão dele ficar mirrada? Então, vai surgir várias linhas, várias correntes teológicas. A primeira é que este homem era pedreiro. Exatamente. Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia grega para o latim, diz que este homem era pedreiro. A história diz que ele estava trabalhando na obra e uma pedra rolou e passou por cima da mão. E a mão ficou atrofiada, ressecada, pequena. Já existe uma outra corrente teológica que diz que aquele homem era um homem de fé, mas pegou lepra na mão dele, pegou lepra. Ele fez um voto com Deus e a lepra parou no punho, mas a mão dele ficou xoxa, tamanho da mão de uma criança, toda machucada, uma mão horrível. Tá bom, pessoal? É por isso, pessoal, que tem uma história que diz que a mão dele era crônica, ou seja, era leprosa. A lepra parou, mas a mão dele ficou xoxa. E agora ele estava em busca do milagre. Um outro detalhe, eu falei no outro vídeo. Quando fala de mão, não fala só de mão, fala do braço inteiro. Tá bom? A Bíblia, por João Ferreira de Almeida, diz que a mão era mirrada. Mas a palavra mão, nos originais hebraicos, significa todo o braço. Tá bom? Existem 70 textos bíblicos que traz essa ideia de que a mão está relacionada a todo o braço. Por isso existem algumas pessoas que dizem que o braço daquele homem, o braço direito, era xoxo, desde o ombro até os dedos, tá bom? Então, ele tinha um lado, né? Então, ele tinha um braço inteiro xoxo, danificado, doente, tá bom, pessoal? Eu estou trazendo aqui essas ideias geniais, lógica, baseada na história, e são para você fazer a sua mensagem, colocar em sua introdução ou no corpo da mensagem. Um outro detalhe, todo mundo sabe que Jesus era pedreiro. João Ferreira de Almeida traduziu dizendo que Jesus era carpinteiro, mas os originais não diz que Jesus era carpinteiro. Os originais dizem que Jesus era pedreiro. Na verdade, Jesus trabalhava com uma engenharia, ou seja, na área da engenharia civil. Quando você precisava de carpinteiro, conversava com Jesus e Jesus disponibilizava um dos seus 70 funcionários, e esse funcionário de Jesus ia até a sua casa e faria o orçamento.
Então, pessoal, a história vai dizer que aquele homem da mão mirrada trabalhava como pedreiro. E segundo a lenda, ele era um funcionário de Jesus. Exatamente, pessoal. É por isso que Jesus diz: se uma ovelha de vocês cair no buraco, vocês vão salvar? Ele estava dizendo: esta minha ovelha, ou seja, Jesus dizendo, este meu funcionário que trabalha na minha carpintaria caiu no buraco, a mão dele está mirrada e eu vou curá-lo. Está entendendo? Então, é você fazer uma unificação baseada na história, tá? E você vai entender todos os detalhes. E para o vídeo não ficar muito grande, vamos precisar encerrar o mais rápido possível. E a história vai dizer que Jesus entrou na sinagoga, e quando Jesus entrou na sinagoga, foi importante ele olhar para os 5 cômodos. A sinagoga tinha um púlpito no meio, uma tribuna no meio, ela era redonda, o salão era redondo. Então o povo de antigamente dividia a congregação em 5 partes, ou alpendre, 5 divisões. E em cada uma das divisões ficavam as pessoas selecionadas. Fariseus de um lado, saduceus de outro, zelote do outro lado. E o pregador, pregava de pé no meio da sinagoga, no altar, suspenso, não é verdade? E ele girava o corpo e pregava para todas as pessoas que estavam ali. E a história diz que na sinagoga estava um homem da mão mirrada. O homem provavelmente foi levado como uma arapuca ou como uma isca para pegar Jesus em uma falha. Mas na verdade a história fala que antes de começar o culto, o pastor da igreja, ou seja, o sacerdote daquela sinagoga, ele lançava sorte e escolhia a pessoa doente para entrar na sinagoga. E a história diz que em cada culto entravam 7 pessoas doentes, aleijadas, tá bom? E este homem da mão mirrada foi um dos selecionados para entrar na sinagoga. E este homem entrou, a história diz que uma pessoa doente ficava em uma abertura da sinagoga, ou seja, em um compartimento. Essas pessoas doentes ficavam em uma seção, todos assentados, tá bom? Essas pessoas doentes não podiam falar nada, porque as doenças eram associadas ao pecado. Então, se ele estava doente, é porque ele era um pecador miserável, não é verdade? Geralmente as pessoas doentes eram deprimidas, eram frustradas, viviam em depressão. Era como se Deus tivesse carimbado aquelas pessoas, deixado uma marca neles, dizendo: este é miserável. Aí Deus botava doença. Esta era a ideia do povo judeu, que Deus carimbava aquelas pessoas. E aquelas pessoas viviam debaixo de uma maldição, de uma condenação ou de uma punição. Punição, eram punidas 24 horas ali. E Jesus falou para aquele homem: se ponha de pé. E o homem se pôs de pé. Aqui entra uma mensagem legal. Primeiro detalhe é se pôr de pé. Segundo detalhe, vim ao meio. Terceiro detalhe, permaneceu de pé. Está entendendo? Então, a primeira coisa que você deve fazer é se levantar, se pôr de pé na presença de Deus. A segunda coisa é você vir para o meio. Você tem que ir à igreja. Você tem que se locomover. Você tem que ir para o meio do chamado de Deus. Terceiro, você tem que permanecer. O homem permaneceu de pé. Tem pessoas que querem a bênção, mas não querem permanecer de pé. Então tem que permanecer de pé. Depois que ele permaneceu de pé, Jesus disse: estenda a mão, estenda a mão, se liberte, tira a mão dos bolsos, tá? Abra as suas mãos. Mãos na Bíblia, é muito importante, porque quando fala de mão, fala de coisas
relacionadas ao trabalho. Então, quando Jesus diz estenda as mãos, Jesus estava dizendo, vá trabalhar, vai fazer a obra. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai encontrar 70 versículos que falam sobre a mão, né? E principalmente a mão direita. Moisés, o que você tem em tuas mãos? Então Deus olha para as suas mãos. Tem que trabalhar, tem que ter o cajado nas mãos. Quer bênção, quer vitória, quer cura, quer milagre? Estenda as tuas mãos. Observe, por exemplo, que quando Davi falou, Senhor, eu vou construir um templo, Deus olhou para a mão de Davi e disse, Davi, as tuas mãos estão sujas de sangue. Você não vai fazer o meu templo. Então Deus olha para as mãos, estenda as mãos, ou seja, testemunhos. Estenda as mãos, trabalho. Então, meu irmão, você que está caído, Deus está dizendo, levanta. Segundo, vem para o meio. Terceiro, se mantém. Quarto, estenda as mãos, vai trabalhar. Vai procurar fazer um serviço para Deus, estudar a palavra, ministrar, vai procurar evangelizar, orar de madrugada. Se vira, dê um jeito, estenda as tuas mãos. Tá bom? Esse é um segredo aqui importantíssimo. Estenda as tuas mãos. E o homem tirou as mãos do bolso, ele se revelou. Então, você tem que se revelar, tem que mostrar quem você é. E aí, naquele momento, Jesus deu uma ordem e a mão do homem foi restituída como antes. Está vendo que o homem, ele era um trabalhador e antes ele já tinha sido um homem curado, um homem sã. Jesus falou, restitui a tua mão como antes. Então, pessoal, é como se Deus estivesse dizendo, volte ao primeiro amor, volte como antes, seja uma criança. Tá bom? Muito bem, pessoal, eu estou finalizando este vídeo, mas quero louvar a Deus por você ter assistido esse vídeo até o final, tá bom? Não esqueça de assistir a outra parte sobre o homem da mão mirrada, tá bom? Também não se esqueça de adquirir o livro, um dos melhores do Brasil. Aqui está o telefone do meu lado. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e também divulgar os meus vídeos para que mais pessoas tenham pleno conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.